Olá, pessoal! Estamos de volta em mais um bloco para falarmos sobre o romantismo português. Nos blocos anteriores nós havíamos mencionado de alguns períodos literários, naquela nossa reta cronológica que ajudou bastante, porque quando eu mencionei algumas coisas com vocês, nós percebemos que se a gente já compreendia um pouquinho daquilo, ficava bem mais claro, de entender. Então, quando eu mencionei para vocês as características do romantismo que foi no bloco passado, essa valorização das emoções e dos sentidos, a exaltação da natureza, como que ele valorizava o homem, o poeta, como que ele via o natural. Então, às vezes, se nós formos pensar em relação às musas, lá no classicismo, quando Camões mencionava que as musas estavam prontas lá em diversos sonetos que ele colocou também, ou nos textos. O que seriam as musas? Seriam as mulheres que eram procuradas e benquistas pelos portugueses, ou até que estavam tomando banho, ou pegando água no rio, lavando roupa, e eles se admiravam por elas. Vamos voltar agora na relação da rebeldia e do idealismo. Poxa, Bruna, o que seria a rebeldia? Até comentei com vocês no bloco passado, será que era destruir e quebrar as coisas? Não, vamos com calma, não seria isso, tá? A rebeldia seria então, vamos lá. O romantismo, ele rejeitava algumas regras do moderno como limitações para o crescimento pessoal. E aí o que acontecia? Nesse crescimento pessoal, tinha uma relação de político e artístico. Alguns artistas românticos, eles eram idealistas e frequentemente retratavam os heróis rebeldes. Então, à margem da sociedade, viam o trabalho como uma forma de promover mudanças. Lembra lá da razão? Então, peraí, está acontecendo isso, acho que está na hora de mudar. Podemos fazer algo diferente. Por esse motivo, era comum que a arte romântica retratasse as injustiças sociais e as opressões políticas da época. Então, a questão de rebeldia funcionava da seguinte forma. Vamos supor que eu comecei a ver lá no tempo de Charlie Chaplin. Hoje nós olhamos o filme, assistimos lá o curta, a gente percebe que tinha uma exploração do trabalho. E ele saía até às vezes com o bracinho mexendo sem parar, porque ele estava apertando porca, então fazia tanto aquele movimento que o corpo respondia por si só. E quando ele ia ao banheiro, às vezes, que ele tentava se descansar, aparece lá no curta que ele ia fumar um cigarro, aparecia uma tela bem grande, era o chefe dele, e falava assim, vai trabalhar, vai trabalhar. E ele ia lá, parava, ele estava sentado na pia do banheiro, ele apagava o cigarro, já saía todo rápido, tentava ver o que estava acontecendo, ficava meio perdido, porque era o tempo que ele tinha para tentar pensar. Então, o chefe não queria que isso acontecia. O que havia, então? Ele batia o ponto dele de volta e ia trabalhar. E aí tinha um outro colega já, um outro colega dele já na esteira, apertando as porcas com diversos colegas. Ele lá apertava as porcas. E o que acontecia? Para trocar de um colega para o outro, você tinha que ver onde parou, já segurava as ferramentas e continuava apertando. Então, olhem aí essa questão da rebeldia. É tentar entender essa opressão política da época. Por que uma opressão política da época? Se a gente for tentar entender, às vezes o poder da retórica, o que seria uma retórica? Uma pessoa que fala muito bem, se expressa muito bem, os políticos também da época, que é colocada aí nessa rebeldia, tinham um ideal, tinham um idealismo. Qual que era o idealismo deles? Persuadir o público, persuadir a pessoa. Então vamos pensar assim, se eu conversar, se eu sou política de Portugal, vou tentar passar para a sociedade, olha, de hoje em diante, as pessoas vão colher aqui, vão plantar lá, nós vamos trabalhar assim, assim, assim. Eu tenho um ideal, certo? Eu vou poder passar para o outro. E isso, vamos supor, um chefe, um dono de uma casa de párias e tudo, ou de plantações. E aí vem uma pessoa com um pensamento da razão, com essa rebeldia. Peraí, será que está trabalhando dessa forma mesmo? Será que é desse jeito? Será que não tem uma certa exploração nisso? Então entendam rebeldia nesse sentido. Tá? É o refletir. Será que isso mesmo que está acontecendo? Será que você não está explorando o outro? Ok? O que seria o foco na imaginação? O foco na imaginação era considerado, pelo romantismo, representava uma fuga dos valores da época. Os pensadores e artistas românticos frequentemente recorriam à imaginação na produção de suas obras. Como que eles recorriam, Bruno, nas produções românticas, na imaginação? Na literatura, por exemplo, o objetivo não era descrever o mundo como ele é, e sim como ele poderia ser. Ah, então peraí, eu acho que eu começo a entender um pouquinho, Bruna. Será que
quando meu professor de literatura falava lá na sala de aula que eu tinha que viajar um pouco na imaginação, tentar entender algumas coisas, né, para poder ver alguns quesitos que dá a entender os pensamentos do autor. Viram que eu disse que dá a entender. Não que se eu ler aquele poema eu vou entender 100% o que o autor quis dizer, tá? Sim. Ok? Como que a gente compreende isso? O autor, na época, ele não retratava o mundo nas diferentes emblemáticas, né, nos diferentes problemas que a sociedade passava. Ele colocava como o mundo poderia ser. Será que era um mundo de pessoas mais gentis, de pessoas mais doces, amáveis? Poderia colocar sim, tinha lá um vilão na história. Sim, ele fazia tal coisa, ou era um amor não correspondido. Isso a gente vai aprender muito no romantismo. Às vezes a pessoa amava a outra. A questão de adultério é muito importante vocês compreenderem no romantismo. O que seria, né, o adultério? O adultério, às vezes, pode ser uma forma assim. A moça era casada na época e ela sofreu um adultério, né? Então teve uma traição. Pensava em outro homem, também um adultério. Só de pensar, ela cometeu um adultério. Pensar em outro homem casado, ela cometeu um adultério. Ou ela estava casada e já não gostava mais daquele homem, cometeu um adultério, né? Foi uma traição. Então, esse foco na imaginação seria até do autor, né? Eu almejo aquela amada, eu gostaria de tal coisa, em questões da natureza, então as plantas, comparando com a minha amada. Então, também existe muito isso. No romantismo, também eu coloquei em relação às artes. Então, a arte romântica era essencialmente baseada no individualismo, na natureza do imaginário, e esses valores se manifestaram em todos os ramos artísticos da época. Inspiraram pinturas, esculturas, poemas, entre outros. Frase, né, que acho que vocês já estão aí acostumados, habituados pelos meus argumentos do romantismo em Portugal. Eu falei para vocês que o individual e a natureza imaginário são características de suma importância, ou seja, muito importantes para esta época. E aí eu vou entrar com vocês na primeira geração romântica, né? Poxa, então é agora, Bruna, que você tinha comentado, a primeira geração, a segunda geração é em relação ao romantismo no Brasil? Sim. É aí que vai envolver outras coisas, até de nacionalismo, o que é o valorizar. Outros períodos históricos fazem em relação a isso, e como que nós vamos envolver em Portugal. Então, tivemos autores importantes? Sim, tivemos, tá? Às vezes vocês já devem ter conhecido como Almeida Garré, mas o nome dele, por inteiro, é João Batista da Silva Leitão de Almeida Garré. Poxa, Bruna, então aí vem daqueles comentários que o nome de português é um nome grande? Sim, isso daí é até pequeno. Tem portugueses que chegaram a ter 15 sobrenomes, né? Então, fazia uma referência aos parentes que tinham das linhagens e isso era colocado. Então, na documentação deles, muitas vezes era simplificado, né? Com as primeiras letras aí, as letras iniciais, para poder dar conta de colocar todos os nomes e sobrenomes. O Almeida Garré, ele nasceu em 1799 e morreu em 1854. Quais as características, né, que eu posso trazer sobre ele? Nesse período, ele foi influenciado por Shakespeare e ele começa a escrever os poemas já, né, dentro aí do estilo romântico e começa a abordar também algumas publicações do poema Camões que ele colocou. Então, ele também bebeu das fontes do classicismo. Lá no classicismo, ele também se admirou pelo período literário e quis colocar isso dentro dos poemas dele. Lembrando, por que ele teve uma forte influência em Shakespeare? Que um dos asilos políticos que ele teve da época, aí vem minha parte fofoca, né, da literatura, contando aí da vida do autor, uma, né, das características dele aí, sobre a vida dele, sobre o que ele fez, ele foi para asilos na Inglaterra e depois ele foi para a França. Ele conheceu as obras de Shakespeare. Shakespeare faz esse ano 402 anos, né, do seu falecimento. Então, olha aí as obras que ele já mostrou para o mundo inteiro, que ele escreveu. Nós conhecemos a obra mais clássica, que é Romeu e Julieta. Mas temos também o Hamlet, né, que é aquele homem o que ficava no quadro, que se mexia, às vezes que foi morto injustamente. É uma história belíssima também. Então, o que acontece? O Almeida Garré, ele bebeu das fontes de outros autores para poder ter a dele. Então, assim, ele foi um individualista? Em alguns pontos, sim.
Ele observou outros textos, outras pessoas, para poder montar o próprio texto dele. Esse é o Almeida Garré, então uma imagem aí para vocês, né? Como era abordado, retratado aí naquela época. E aí uma das obras dele, que é o Retrato de Vênus, né? Então ele fala: Vênus, Vênus gentil, mais doce e meigo soa este nome. Ó natureza augusta, amores, graças, revoai-lhe em torno, cingi-lhe a zona que enfeitiça os olhos, que inflama os corações, que as almas rende. Vem, ó Cípria formosa, ó, vem do Olimpo, vem com o mago sorriso, com um terno beijo, fazer-me, vá-te endeusar-me a lira. Lembra que eu comentei com vocês em relação à ênclise? Olha o quanto aparece aí, né? A ênclise seria o fazer-me, falar-se, cingir-lhe, né? Que é usado aí. Cingir-lhe, falar-se, revoar-lhe, tudo isso é colocado como ênclise. Então, olha aí o estilo do autor. Às vezes, quando fala qual que é o estilo, a estilística, o estilo dá mais ou menos para a gente compreender o estilo, que é diferente de quem é o autor. Não dá para saber. Eu sei algumas características do Almeida Garré, vocês também. Os estudiosos, a gente procura entender através de textos. Mas saber como ele era 100% na compreensão, não dá. E aí ele já mostra para a gente alguns indícios se aparecesse o Retrato de Vênus. Poxa, Bruna, como que eu poderia compreender sobre isso? Qual período literário ele me remete? Se vocês baterem o olho no segundo verso, então olha só, ainda é a nossa explicação de verso que nós tivemos nessa aula também. Mais doce e meigo soa este nome. Poxa, eu tinha visto alguma coisa assim lá no trovadorismo, né? Quando era da mulher amada e colocava os nomes, mas me parece agora que vem com outro estilo o texto. Porque Vênus, 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 né? Representa as deusas, a valorização. Então, compara a mulher como, ó, natureza augusta. Então, olha aí como a valorização da natureza, né? Compara a mulher. Lembra que eu comentei com vocês daquela flor que desabrocha pela noite? Devemos ter essa compreensão. E aí, quando fala que enfeitiça os olhos, que inflama os corações. Olha aí, inflamar os corações. E nós vimos também alguns períodos literários o uso da figura de linguagem, que é muito importante, né? Então, a metáfora, a metonímia, a comparação, a hipérbole. A metáfora, muitos falam que é a comparação sem como. Então, ela é um doce. Então, será que ela tem balas no sangue, no corpo? Não. Significa que ela é uma formosura, ela é gentil para o próximo. Agora, se eu falar assim, ele corre como um leão, eu utilizei a palavra como, eu estou comparando, e aí que vem de comparação. Porque a metonímia também, né, que também é utilizado e surgiu aí essas figuras de linguagem nos períodos literários. A metonímia é vista uma parte pelo todo. Ai, Bruna, uma parte pelo todo? Como que eu vou decorar ou entender? E fora que metonímia, para pôr na prova, vou errar. Posso errar e escrever qualquer coisa menos isso. Então, vamos compreender o porquê. Metonímia é quando uma pessoa às vezes fala, eu tenho 400 cabeças no meu sítio. Significa lá que o sítio é um cemitério? Não, né? As cabeças é de gado, nós usamos essa nomenclatura. Eu tomei 10 copos. Significa que eu engoli o copo? Não, significa que eu tomei o líquido que tinha no copo. Então, os padres, né, o clero tomava em taças, em cálices. O Papa tomou 10 cálices, vamos supor, ou tomou 2 cálices. Significa que ele engoliu o cálice? Também não. Ele tomou o líquido, ou o vinho que estava lá. E isso é chamado de metonímia. Muitas das vezes aparece, ele leu Machado de Assis. Significa que nós vimos lá, fomos encontrar Machado e lê-lo? Também não, nós lemos a obra, nós lemos o texto, tudo bem? Então, olhem algumas características, estilos da literatura e literários que nós já podemos encontrar aí no Retrato de Vênus. Vamos tomar uma água, um café, já já estamos de volta.